Oi, gente! Como diz a Cris, oi, gente linda! Tudo bem, Panela? Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Espero não, eu sei que está todo mundo bem. Então, vamos lá. Hoje, dando sequência à nossa proposta dessa nova série, nós vamos falar da ordem do amor e hierarquia, né? E nós vamos abordar a hierarquia, também conhecida como ordem, para que você não coise a sua vida. É de suma importância nós termos sempre a consciência de qual é o nosso lugar na nossa família. Eu acho que tanto de deixar claro para os nossos filhos, como nós, enquanto filhos, né, descendentes, também termos sempre claro qual é o nosso lugar. Então, vamos iniciar. Cris, quer falar com a gente? Oi, gente. Vai falar das leis, das ordens, né? Das leis do amor, das leis sistêmicas. Eu acho que, para a minha vida, especialmente, foi impactante, assim, como algo tão simples, nossa, eu já sei disso. Trouxe tanto impacto. E esse, nossa, eu já sei disso, me dá conta que eu era uma transgressora total das leis sistêmicas, né? Imagina só. E hoje que a gente vai falar da ordem, a ordem, ela é tão simples, né? Porque quem veio primeiro. Quem chegou primeiro. E entender isso, e que isso tem um impacto na nossa vida, é olhar para o lugar que eu ocupo em todos os espaços que eu ocupo. Então, isso trouxe tanto sentido, e percebendo na família, na nossa família de origem, né? Qual é o meu lugar? Como eu ocupo o meu lugar de filha, como é ser filha? Então, a ordem, ela vem, e aí eu lembro que sempre quando eu comento, o meu sogro, ele, antes mesmo de eu começar a estudar a filosofia sistêmica, as leis sistêmicas, o conhecimento sistêmico, uma frase dele sempre chamava muita atenção, porque ele sempre brincava com as crianças, especialmente, né, que a neta mais velha, que é a Ana Laura, minha filha, é a neta mais velha. Então, ela chegou primeiro. Então, ela teria direito a escolher, por exemplo, né? Escolher o lugar à mesa, escolher o que... Eu ficava com aquilo muito... pensando, né? Nossa, que coisa, que mané, né? Quem chegou primeiro é a neta mais velha. E o quanto aquilo trazia uma harmonia para os primos. Uhum. E eu achei todo mundo concordava. Isso. E aí o Fabrício... Minha família, né, também era importante isso. O meu marido também sempre fala assim, então é exército. No exército, a antiguidade é posto. E aí tu começa a pensar, talvez, em algumas leis, em alguns movimentos, em alguma organização de alguns espaços, tu começa a ver que isso tem muito sentido. E quando a gente transgride uma ordem, né, o quanto isso traz emaranhamentos, como nós mesmos falamos aqui no Panela, né, como vai coisar a vida da gente. Simplesmente para você estar fora de lugar, e o quanto isso traz uma paz quando eu entendo qual é o meu lugar e consigo honrar e respeitar quem chegou antes, porque abriu um caminho para mim, né? Deixou o meu caminho mais leve, seja lá no trabalho, seja na minha família. E também aí, como a Débora falou ali no início, e agora a gente vai trocar muito, jogar bola com isso, né? Quanto eu também ocupar o meu lugar enquanto mãe, o meu lugar enquanto esposa, isso também é ordem, né? O casal, os filhos, e tá tudo, gente, tá tudo embolado, meu cara, tá tudo... Eu achei muito interessante esse negócio, que eu acho que assim, os consteladores comuns vão continuar falando sobre emaranhamento e desemaranhamento. Nós vamos falar sobre coisamento e descoisamento. Com certeza, está tudo coisado aí. Você vai coisar, ok? A gente respeita quem veio antes, tudo isso a gente honra nesse mundo sistêmico, tudo, mas todos temos o direito de inovar. Nós vamos inovar com coisar e descoisar. Eu acho interessante a gente frisar, porque a gente falou sobre o pertencimento no episódio passado, e a hierarquia não anula o direito de pertencimento.
todos têm o mesmo direito de pertencer. Uhum. A ordem, ela estabelece, não é quem veio primeiro tem mais direito de pertencimento ou quem veio depois tem menos direito de pertencer. Não, todos têm o direito de pertencer. Só que nesse campo formado aí pela essa força que rege, que segue essa ordem, a hierarquia implica aí precedência. Quem veio primeiro tem precedência sobre os demais, em algumas dinâmicas que acontecem. Isso é importante para colocar as coisas no seu devido lugar e cada um ocupar o seu posto. É interessante que a Cris comentou sobre a questão aí de algumas coisas acontecem mesmo intuitivamente. Se a gente pensar, por exemplo, aqui eu sou servidor público, a Cris foi servidora pública, existem dois tipos de promoções, de promoção, de você subir dentro do serviço público. Uma é por merecimento, que sempre vai existir, você tem uma progressão vertical, mas também tem a progressão que a gente chama de horizontal, que é pelo decurso de tempo, ou seja, pela antiguidade. Para o quê? O que isso respeita? Por que funciona? É justamente mantendo essa precedência aí pelo tempo, pelo decurso de tempo, por estar mais tempo aqui e ter vivido antes. Eu acho que isso é interessante. Funciona nas organizações e especialmente no nosso clã, no nosso grupo familiar. E tem que ser respeitado. Isso é importantíssimo. É lógico que isso nunca vai anular o merecimento. Isso nunca vai aí anular essa precedência às coisas, mas é uma questão de você manter o equilíbrio. Né? Eu já vou engatar um outro assunto para passar para vocês, como, por exemplo, a importância disso. Quando você não respeita a ordem, como, por exemplo, primeiro vem o casal, depois os filhos. Isso vai gerar uma dinâmica. Quando a gente, um casal, coloca os filhos à frente de quem veio antes, por quê? Para os filhos nascerem, teve que ter o casal antes. Sim. Então, se você coloca aquela que é comum, que a gente às vezes faz isso ingenuamente por amor aos filhos, na frente do relacionamento, isso vai gerar problema para o relacionamento e também para os filhos. Ok? Ronaldo, pegando um gancho aí de você falar do pertencimento, porque, na verdade, primeiro vem o pertencimento, né? Eu me vinculo a um grupo, né? Então, primeiro o pertencimento. Eu pertenço a um grupo. Aí, depois que eu pertenci àquele grupo, por exemplo, meu grupo de origem, né? Pai, mãe, filho. Então, eu me vinculei a esse grupo. Então, primeiro veio o pertencimento. Aí eu vou ocupar minha posição nesse grupo. Se eu sou filha, então eu sou menor, né? E a partir do momento que eu sei que eu sou menor, então aí eu vou agir, aí eu vou saber qual é a minha função. Se eu sou menor, qual é a minha função aqui dentro desse grupo? Só que aí também você não tem só que saber onde você está no teu grupo, na família de origem. Você tem que saber onde está, como você está falando, no teu grupo de trabalho, que a qual você pertence, que a qual você tem vínculo, que a qual você pertence. Também o grupo que você pertence de amigos. E tudo tem os que chegaram antes e depois, né? E caso aconteça alguma coisa dentro desse grupo, você chegou lá e já quer sentar na janelinha, como o pessoal fala. Mas é mais fácil para mim falar sempre de onde eu trabalhei, da concessionária. Chegava um vendedor, né? O vendedor era muito bom, acabou de entrar lá. Ele vendia pra caramba. Só que ele chegava querendo mudar as regras de tudo lá dentro. Ele queria mudar as regras de tudo, né? Então, acabou de entrar, já achava que estava tudo errado, que já queria mudar as regras de tudo. O que acontecia? O grupo colocava ele para fora. Porque ele causou tanta coisa lá, tanto emaranhamento, ele coisou tanto, né? Ele coisou tanto, falou assim, eu não aguento mais, você está muito pesado, tchau. Aí depois todo mundo ficava perguntando, nossa, né, mas ele vendia, por que será que ele foi mandado embora? Né? Então, tudo está ligado, só para falar que tudo está ligado. Então, se a gente não tiver um posicionamento
correto em todos os grupos, vai causar exclusão, né? São as ordens do amor. Era isso que eu queria pegar esse gancho. Então, levando em consideração a questão de filhos, né? Os irmãos é uma relação de iguais, né? Todos são iguais. Contudo, né? Existe sempre aquele que precede ou aqueles que precedem. E esse olhar dos irmãos que vieram depois, né? De compreensão que muitos caminhos foram abertos, né? Para aqueles que vieram depois, eu acho tão importante, porque às vezes parece que o filho mais velho fica com o que é melhor, né? Aquela coisa toda. Mas também existe geralmente uma sobrecarga, e existe uma tendência até do filho mais velho tomar para si algumas responsabilidades que geralmente deveriam ser só dos pais, né? Bom, enfim, não cabe a gente ficar delineando as dinâmicas e tal, mas e aí, a partir disso, o olhar do filho que veio depois, eu olhei isso numa conversa com as minhas tias, as irmãs do meu pai. A irmã mais nova falando da relação que a irmã mais velha tinha com a mãe. Uma relação, assim, até meio simbiótica, não era assim, lá das mais saudáveis, mas era bonita de ver, vai. E aí a minha tia falando, nossa, mas ela e a minha mãe que ficavam junto, aquela coisa toda. E aí eu olhei para a cara da minha tia, que é a mais nova. Ela conquistou, gente, o mundo. Ela é, assim... Ela recebeu muito. Assim, sabe aquela mulher que da idade dela, você falou assim, uau, como ela conquistou tudo isso. Em contrapartida, a minha tia mais velha, a minha avó segurou. Delegou funções da casa. Ela nem casou porque ninguém era bom o suficiente para ela. Ela tinha que cuidar da minha avó. A minha avó tinha muito medo de ficar sozinha. Aí, nesse dia, eu olhei para a cara da minha tia mais nova e fiz assim, nossa, tia, mas se você for parar para pensar, ela abriu caminho para você. Nesse dia, a minha tia respirou fundo e ficou quieta. E nem eu tinha me percebido disso, foi só ela narrando os fatos, eu olhei para a cara dela e fiz assim, poxa, né? Dela ficou quieta e respirou fundo. E é mais ou menos por aí. Nem sempre o irmão mais velho quer todas as funções que ele acaba assumindo. E existe um momento na vida que é decisivo. Ou você se despe disso para você seguir com a sua vida de uma forma saudável, ou você vai viver atordoado, porque você tem que ser a filha que cuida, e você tem que ser a irmã também que cuida, e aí você vai casar, como que você vai fazer com o marido? E depois com os filhos? Enfim, são várias dinâmicas, né? Sim. Tem um momento, né, Débora, que a gente tem que se despedir da família de origem. Uhum. E isso também vai influenciar na ordem. Então, quando a gente fala que tem precedência, não é tem preferência. Olhar muito para isso. Então, o filho, o irmão mais velho, ele abriu caminhos. O mais novo é sempre o que mais recebe. Então, a gente começa a olhar para isso e olhar verdadeiramente para esse caminho que foi aberto. E vai chegar um momento que eu vou me despedir da minha família de origem. Porque se eu não vou me despedir dessa família de origem para que eu tome lugar na minha família, né, com o meu marido, com meus filhos, eu vou ficar coisada lá com a minha família de origem. Vai. Né? Então, eu carrego comigo, eu honro e respeito, e eu vou levar todo esse sistema para essa nova família. Mas ela agora tem preferência. Isso não quer dizer precedência. Então, olhar muito para isso também. E esse despedir-se não é eu não olho mais, eu não quero mais, nem saber o que acontece ali. Não, eu olho com respeito, né? Para isso que acontece ali também. E o que a gente vê muito assim, e muito foi o meu, né? A minha coisação. A gente toma lugares, assim, é muito comum a filha mais velha querer ser, e é isso que a Débora estava falando um pouco também, a mãe da mãe,
Aí, quem é a mãe da minha mãe? Quem é a mãe da tua mãe, filha de Deus? É a tua avó. É a tua avó. Aí tu vai tomar o lugar da tua avó. Quem é tu? É. Então, a ordem, e é para isso que ela vem trazer isso. É a avó, a mãe, a filha. Vamos chamar o Ronaldo, gente. Ronaldo, cadê você? Ronaldo, meu filho. No podcast, o Ronaldo sumiu. Não, tinha travado aqui. Vocês não estão me ouvindo, não? Ronaldo, meu filho. O Ronaldo, minha camarada. Você é o filho mais velho, Ronaldo? É. Eu sou o filho mais velho. E você, Cris? Eu sou a filha mais velha. Eu também. Eu também. Eu sou a primeira filha, não a mais velha. Tá. Eu também, sou a primeira filha. Eu sou a primeira filha. Não a mais velha. Eu não sou a primeira filha, não. Eu sou o primeiro filho. Você não sabe, Ronaldinho. Sim. Olha só como que isso interfere, né? A Débora usou uma expressão, assim, quando ela se referiu à questão do filho mais velho ou do filho que veio primeiro assumir algumas responsabilidades e ficar pesado. Mas por que justamente fica pesado? Porque há uma desarmonia na ocupação dos lugares. Chega a ser, de uma certa maneira, quando a gente assume um posto que não é nosso, uma arrogância de querer ser maior. Percebeu? E a gente faz isso aí inconscientemente. A gente não faz por querer. A gente vai sendo levado, mas a importância de se tomar isso em conta, porque ao mesmo tempo que você assume aquilo que nasceu aparentemente fazendo bem, você está tirando a força do outro, se colocando numa posição de arrogância, como eu fosse maior do que quem veio primeiro. Eu achei muito, muito legal esse trocadilho que a Cris fez. Precedência não é preferência, mas existe e gera uma hierarquia que tem que ser respeitada, que é a ocupação de lugares. E é muito engraçado isso, porque quando a gente vê algumas constelações em que tem abortos espontâneos ou não, e que a pessoa vai lá e faz aquela dinâmica de saber, você é o filho mais velho? E a pessoa fala, e na verdade ela não se sente confortável com aquilo, porque na verdade ela não é, porque ela não veio primeiro, veio antes. E aí, quando você não respeita essa hierarquia, automaticamente é uma implicação na primeira ordem do amor, que é a questão do pertencimento, da exclusão. Quantas vezes a gente já não observou, mas quantos filhos você... eu sou mais velho, não, mas aí você vai investigar algumas dinâmicas que acontecem. É lógico, nada é uma única dinâmica, são várias dinâmicas que acontecem que nos levam a tomar certas decisões ou acontecer certas coisas. Mas aí você observa que, na verdade, quando vai se investigar, aquela pessoa não era o primeiro filho. A mãe teve um aborto espontâneo, um aborto provocado, e aconteceu alguma coisa que causa esse coisamento / emaranhamento na vida da pessoa. Bom, se nós pararmos para raciocinar e pensar um pouco, tudo gira em torno das 3 leis sistêmicas e todos os demais conhecimentos e conclusões que a gente chega saem ou chegamos a ela a partir das ordens do amor. Por isso que a gente está dedicando esse tempo aqui, investindo tempo em explicar isso para vocês e trazer algumas dinâmicas. Esse assunto não vai esgotar hoje, é lógico que não. A gente vai tratar sobre as 3 ordens em praticamente todos os episódios. Então, não se preocupe, gente, vocês vão entender isso. O importante agora é você sentir. E importante, né, para olhar para a nossa vida, quando a gente fala de pesado, se está pesado, eu estou fora de lugar. Isso é pesado demais para mim, ou porque eu sou pequena e estou sendo grande demais nesse lugar, ou também porque eu sou grande e estou me colocando pequena demais nesse lugar, também é pesado. Então é no nosso lugar que nós temos força. Nosso lugar. Isso não me diminui, me dá força. Então é onde é o meu lugar lá no trabalho. Né? Quem veio antes, sempre lembrar disso. Nossa, eu na minha carreira profissional, isso eu vivi muito na pele.
né? O quanto honrar e reconhecer aquele que ocupou aquele lugar ali no trabalho antes do que eu. Ó, e olha isso que você acabou de falar aqui, me trouxe a questão de relacionamento, por exemplo, um segundo casamento, Sim. que às vezes começa mal porque não há essa honra ao primeiro marido da pessoa ou à primeira esposa, que tem essa precedência. E se não houver esse respeito e essa honra, muito provavelmente pode ser uma dinâmica que vai trazer algumas implicações para o relacionamento. E olha então, só, Ronaldo, corporativo pode ter no relacionamento. Não existe ex-marido, ex-esposa. Existe o primeiro, o segundo, o terceiro. Mesmo que você esteja aí fazendo coleção de sogras, é o primeiro, o meu primeiro marido, meu segundo marido, meu terceiro marido. Sistemicamente, bem lembrado. Sistemicamente tem uma ordem. Então, eu olho para essa ordem, eu respeito, eu só dou lugar. Só dou lugar para essa pessoa naquilo que ela veio, fez, contribuiu, agregou, construiu. E foi. Você não precisa fazer crochê, né? Com a primeira esposa, ou nem jogar futebol com o primeiro marido. Não. Mas só dar o lugar. Não precisa todo mundo almoçar junto no domingo, não. Por favor. É desnecessário, vamos combinar. Se quiser, também tá tudo bem. Tá ótimo. O importante é que todos estejam bem, né? Se o próprio Bert não conseguiu manter, né, relação com a primeira esposa dele, né? E teve um movimento, né, de tentar, né, aproximação. Sim. Porque... E também não é convivência, né? Também não precisa conviver, não é a convivência, é o respeito pelo lugar, pela ordem e porque cada relação dessa trouxe e contribuiu com a nossa vida, que tudo é contribuição. É interessante que ele falando sobre o próprio término do primeiro relacionamento, né, da primeira esposa, ele fala observando essa hierarquia, da necessidade de quem parte, de quem sai, ser mais generoso. Por quê? Porque ele está deixando um lugar ali, está colocando, e uma das maneiras de honrar é, inclusive, na partilha ali, estar disposto a abrir mão de mais coisas, ou de ser mais generoso. É fantástico. Se todos observássemos isso, não teria briga. Não é culpa, né, Ronaldo? Não é uma questão de... Eu penso que não é uma questão de culpa, é uma questão... Ronaldo. É uma questão de... por quê? Para ele poder, assim, para ele poder viver uma segunda e ter uma chance, é a custa sempre de quem veio primeiro. Sim. Então, não é uma questão só de culpa, porque você se sentir culpado não resolve. Culpa é diferente. Ele estava se sentindo culpado. Mas uma maneira de você restabelecer e recuperar a inocência e se afastar de culpa é honrar essa precedência, e uma das formas que ele encontrou de fazer isso é nessa desvinculação, entre aspas, juridicamente, ele ser mais generoso ali nas questões financeiras. Sim. Percebeu? Mas tem outros movimentos que acontecem também. Eu falo abertamente praticamente tudo aqui. Eu, hoje, me sinto apta, eu senti um alívio depois que eu soube do relacionamento do meu primeiro marido. Primeiro marido. Ele casou de novo. Lógico, no começo a gente tem que se adaptar, aquela coisa toda por conta do filho. Mas eu senti um alívio, juro. E hoje eu me sinto pronta, assim, para essa questão de ter um relacionamento, até casar. Porque eu sentia culpa, assim. Eu sentia culpa. Sim. Aí nós vamos entrar no assunto do próximo episódio. Para você recuperar a inocência e se livrar da culpa, tem que haver um equilíbrio. Porque se você machucou, alguém está tomando mais. Aí você tem que restabelecer o equilíbrio aí na relação do dar e receber, que eu acho que a gente tem que deixar para o próximo. Vamos deixar para o próximo. Então, vamos finalizar esse negócio pensando assim. Se é muito difícil para você dar lugar
pegando só esse recorte aí dos relacionamentos, para o primeiro marido, segunda, primeira esposa. Olha, então, e percebe se você só tem esse homem ou essa mulher porque aquela relação terminou. Uhum. Uau! Perfeito, Cris. Isso mesmo. Uau! Senão você não existiria nessa nova relação, percebe? Então, fica essa reflexão. Fica mais leve. Fica mais leve, né? Bem mais leve. Então é isso, gente. Vamos encerrar, amigos? Alguém sempre tem alguma coisa mais para falar? A gente termina... Sim, ó, você que está nos ouvindo ou nos assistindo aí, nos ouvindo no podcast ou nos assistindo no YouTube, deixa os seus comentários, deixa as suas dúvidas, que a gente vai alguma trabalhar questão, traga aí para a gente discutir aqui de forma leve, livre, solta, desimpedida e de forma simples. E também nos acompanhe nas redes sociais, né? No Instagram e no Facebook, que a gente todo dia nós temos compartilhado os conteúdos, né? E tá bem interessante. Então, eu acho que esse episódio é o começo, né, da abordagem desse assunto. Próximo episódio nós vamos abordar o equilíbrio, que também é de suma importância, né? Como eu comecei o outro episódio que nós falamos sobre a inclusão, a observação das ordens do amor, ela vai se você observá-las, né? Se nós as observarmos, a vida da gente muda. É certeza, é receita de bolo que dá certo. Então, um beijo para vocês. Beijo. Fiquem bem. Até o próximo episódio. Muito obrigada, gente. Tchau. Valeu. Tchau. Você ficou esperando eu falar alguma coisa, né? Ficou, não.